Só vou retomar o assunto anterior, reforma tributária. O NACA estava mostrando aqui para gente que o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, decidiu incluir no texto do projeto a tal Cesta Básica Nacional de Alimentos e que os produtos ainda serão definidos e vão ter o imposto sobre valor agregado, o IVA zerado. Vou comentar esse assunto agora com o Sérgio Vale, nosso comentarista de economia aqui da CNN. Sérgio, o que você achou dessa decisão? Eu me lembro ali ainda ontem à noite do Aguinaldo Ribeiro falando ali, até num tom mais exaltado, não vai prevalecer essa narrativa de que o governo vai aumentar o preço dos alimentos no nosso governo, aqui no nosso governo não, na nossa reforma, a cesta básica vai ter alíquota zero. É uma decisão política ou econômica, Sérgio? Tudo bem, Raquel. Pois é eminentemente política, né? Porque a gente aqui mesmo conversou ontem sobre o estudo do Banco Mundial, um estudo bastante bem feito, que mostra que você, na verdade, com a alíquota que está sendo, muito provavelmente é o que vai ser, você vai ter, na verdade, uma queda de imposto na cesta básica para todo mundo, como está hoje, né? Então, você zerar, tira um pouco do efeito que faria sentido quando a gente pensa em cesta básica, que é diminuir o imposto para quem é mais pobre. Seguir a própria ideia do que foi o Bolsa Família criado aí 20 anos atrás, que é justamente, no Bolsa Família, você dá renda para a população mais pobre, né? Você fazer o cashback, que é uma ideia interessante dentro da proposta original, é você devolver esse imposto justamente para essa população mais pobre, né? Porque a população mais rica, tem que pagar zero de imposto como a população mais pobre. Eu acho que tem aí um princípio, um conceito que o cashback era interessante como ele estava sendo proposto. Além do que, Raquel, o cashback tem um efeito interessante adicional, não é o objetivo principal, mas é um efeito adicional de formalizar a economia, né? Porque o indivíduo que vai lá comprar no supermercado, no mercado, qualquer lugar que seja, ele vai precisar ter essa nota para conseguir ter esse retorno do imposto que ele está pagando. Então, assim, ajuda na formalização também, que é um benefício adicional que o cashback traria. Então, eu acho assim, é totalmente político, não faz muito sentido do ponto de vista econômico, especialmente por conta dessa informação que apareceu ontem do Banco Mundial, mostrando que, olha, não tem aumento de imposto quando a gente pensa em cesta básica geral no país. Além do ponto também, e a gente está só adicionando pontos aqui, Raquel, que o NACA trouxe, você está falando de uma quantidade absurda de itens e de um país que é continental, né? A cesta básica em São Paulo é totalmente diferente do que uma cesta básica no Nordeste. Você vai ter uma dificuldade de montar essa cesta básica nacional de uma forma muito grande. Então, assim, só tem problemas no que está sendo colocado. Sérgio, o balanço geral da reforma que você está fazendo, a gente ainda precisa do texto final do relator, mas o que a gente já viu até agora, com as exceções que estão sendo feitas, como que você acha que está ficando essa reforma? Como sempre no Brasil, Raquel, a gente não consegue ter o perfeito, a gente consegue ter o meio do caminho. A gente viu isso no arcabouço fiscal, acho que a reforma tributária é esse meio do caminho. Mas é um meio do caminho bastante interessante, apesar de ter muitas exceções, mais alíquotas do que a gente gostaria, né? No sentido de que mesmo que a gente tenha mais alíquotas, como a gente está vendo agora, essa divisão de você ter metade do imposto em alguns segmentos, alguns outros zerados, ter o IVA dual, você vai ter muito menos alíquotas do que existe hoje no Brasil. Então, assim, a facilidade que vai ter para as empresas e para as pessoas de fazer o sistema tributário funcionar nos próximos anos é enorme, O estudo que saiu do INSPER ontem em relação ao contencioso tributário, que vai diminuir talvez em 95% nos próximos anos, esse talvez seja o efeito mais interessante dessa reforma. Então, assim, apesar das dificuldades, das questões, eu acho que como ela está sendo posta, ela é boa, ela tem chance de passar politicamente, porque ela foi bem construída e discutida durante tanto tempo, e eu acho que ela tende, sim, ao longo dos próximos anos e décadas, trazer o que se espera dela, que é mais eficiência, simplicidade tributária, e a gente conseguir gerar mais crescimento e produtividade, que é o objetivo histórico dessa reforma. Oxalá, Sérgio. Obrigada, meu querido. Obrigada pela sua participação aqui no 360.